Olá, sou o professor Rodrigo Souza, professor de filosofia, professor de sociologia, especialista em educação, mestre em filosofia. Eu gostaria de falar com vocês aqui hoje sobre o desempenho dos alunos da Rede Pública Estadual de Minas Gerais no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os alunos da Rede Pública Estadual de Minas Gerais obtiveram uma média de 557 pontos. A escola mineira melhor ranqueada no Enem, o Colégio Bernoulli, aqui de Belo Horizonte, obteve uma média de 741 pontos. Isso em 1000 pontos. Vejam bem vocês que a distância que se estabelece de mais ou menos 200 pontos percentuais, por si só não se justifica para qualificar a escola pública como uma escola de má qualidade de ensino e a escola particular, as escolas particulares, como excelências na qualidade de ensino. E eu vou elencar alguns pontos, porque quando nós trabalhamos com números em sociologia, nós precisamos estender esses números e perceber o que fizeram com que aqueles números se projetassem. Em primeiro lugar, o Colégio Bernoulli de Belo Horizonte, ele trabalha em turno e contraturno. O que significa isso? Significa que o aluno tem um turno onde as disciplinas curriculares básicas são desenvolvidas no período da manhã. No turno da tarde, os alunos trabalham disciplinas acessórias, laboratórios, aonde eles se preparam para o Exame Nacional de Ensino Médio. Portanto, um turno e um contraturno. Portanto, mais tempo dentro da sala de aula. O que não ocorre na rede pública. Na rede pública, nós temos apenas um turno, levando-se em consideração que em determinadas escolas não se tem todos os professores em todas as disciplinas. Faltam professores. Por que essa diferença? Em primeiro lugar, devemos levar em consideração que na rede particular existe a baixa remuneração. Portanto, a procura para lecionar na rede pública é baixa. São, na sua maioria, professores com pouca qualificação. Agora nós estamos vendo aí o governo do estado contratando professores com formação de ensino médio para lecionar disciplinas que eles deveriam ter sido desenvolvidas, o professor, na universidade, no ensino superior. Na rede particular isso não ocorre. Os professores da rede particular, na sua maioria, são professores com qualificação em nível superior, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado e recebendo por essas qualificações. Ao contrário da rede estadual, onde agora o governo de Minas coloca um plano de educação, um plano de remuneração salarial, onde um professor de nível médio, de segundo grau, de formação de segundo grau, ganha o mesmo que um professor a nível de mestrado, a nível de doutorado. O que ocorre? Ocorre uma migração da maioria dos bons profissionais, dos mais qualificados, para a rede particular. Outro ponto que eu gostaria de estabelecer aqui com vocês é a questão da quantidade de alunos. A rede pública trabalha em média com 50 alunos por turma. A rede particular trabalha em média com 25 alunos por turma. Existe uma diferença evidente na qualidade desse aprendizado. Um professor tem mais dificuldade em lecionar para 50 do que para 25. Ele pode dar mais atenção a 25 do que dar para 50. Isso é claro, é notório. Eu estou dizendo isso para vocês porque a rede pública aqui de Minas Gerais já está há mais de 100 dias em greve. E o discurso que se tem do governo do estado
né, do governador Antônio Anastasia, da secretária de gestão Renata Vilhena e da secretária de educação Ana Lúcia Gazola, é que a remuneração por si só não melhora a qualidade na educação. Ora, isso é um equívoco. Os melhores países ranqueados no PISA, um exame internacional de avaliação em educação, todos eles pagam, ou seja, remuneram seus professores de forma a valorizar o docente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um país novo, um país continental com muitos estudantes, assim como o Brasil, os Estados Unidos promoveu uma revolução na educação. Os professores lá, há muito tempo atrás, ganhavam muito mal também. O que os americanos fizeram? Eles começaram a aumentar o salário dos professores, a equiparar o salário dos professores com os salários dos profissionais que tinham a mesma formação de nível superior, que tinham o mesmo tempo de estudo, como os engenheiros, os advogados, os médicos e até mesmo os jornalistas. E o que aconteceu? A educação dos Estados Unidos hoje encontra na avaliação do PISA entre as melhores. Houve um desenvolvimento, porque desenvolveu-se uma melhoria na remuneração dos professores. Eu fico pensando que muitas vezes, sobretudo aqui em Minas Gerais, a imprensa, o Jornal Estado de Minas, a Rádio Itatiaia, a Rede Globo de televisão, divulgaram na semana passada que o desempenho dos alunos na rede particular foi infinitamente superior aos alunos da rede pública estadual. Querendo traduzir isso como que a educação ruim, de má qualidade no estado de Minas, fosse culpa dos professores, e que os professores não merecessem ganhar o que estão reivindicando, seu piso salarial em educação. Olha, existe uma falácia nesse discurso, existe um erro muitas vezes até ideológico, introduzido, né, sobretudo por quem está no governo, pelo PSDB, por esses arautos que há anos vêm massacrando o ensino público de qualidade em Minas Gerais. Porque vejam bem vocês, por tudo isso que nós estamos colocando aqui, educação está associada à remuneração do professor. Isso é no mundo inteiro. Não tem esse discurso, essa mentira, que educação não está associada ao salário do professor. E também não tem esse discurso que a educação não está associada à quantidade de alunos em sala de aula. Eu não vou discutir nem outras questões, como estrutura da escola, como segurança, como tempo de permanência do aluno na escola, como a questão socioeconômica. Não vou discutir isso, porque se eu fosse discutir, a distância seria enorme. Então o que eu quero alertar vocês, pais, alunos, especialistas, professores, quando a gente for avaliar sociologicamente, estatisticamente, notas, valores, desempenho em educação, existem outros tópicos, outros itens que a gente tem que colocar como importantes. Infelizmente não é isso que se coloca. Pegaram, sobretudo a imprensa de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, pegaram uma situação de uma nota relativamente baixa no Exame Nacional de Educação, no Enem, e colocaram para a galeria, para a massa, para a ágora pública, isso como responsabilidade dos professores. Sabe por que não é, gente? Porque o governo só pensa a curto prazo. Lá nos Estados Unidos, como eu disse, eles pensaram a longo prazo. O governo só pensa em 4 anos de governo para se reeleger. Ele não pensa numa situação a longo prazo.
Por isso que a educação pública se tornou um fracasso. Sobretudo por esse governo do PSDB, que começou essa ideia com o ex-ministro Paulo Renato, no governo de Fernando Henrique. Aqui em Minas Gerais, sobretudo com Aécio Neves. E agora, com o governador Antônio Anastasia, com as suas responsáveis tecnocratas, a Renata Vilhena e a Ana Lúcia Gazola. Um grande abraço para você.